Olha aqui, um bloco de massa 5 kg é colocado sobre um plano inclinado, como mostra a figura. Qual deve ser a aceleração horizontal tá aqui, do plano inclinado para que o bloco não deslize? Considere não existir atrito entre a superfície do bloco e o plano. Ok? Então é o seguinte, se eu colocar um bloco no plano inclinado, se esse bloco estiver em repouso e não tiver atrito aqui entre o bloco e o plano, claramente esse bloco vai adquirir uma aceleração aqui ao longo do plano inclinado. Agora, se por acaso esse plano inclinado estiver com uma aceleração, veja bem, não estou falando em velocidade, estou falando em aceleração. Se ele tiver com aceleração qualquer pode ser que esse bloco permaneça em repouso aqui sobre o plano inclinado. E ele está perguntando, o problema está perguntando exatamente isso. Qual que deve ser a aceleração do plano inclinado para que esse bloco então fique em repouso? Bom, vamos ver aqui. Primeiro eu só vou imaginar um problema que a gente sempre faz, é o seguinte, é o bloco em repouso, quer dizer, a aceleração aqui igual a zero, né, e velocidade também igual a zero, e esse bloco colocado sobre o plano inclinado, ele vai adquirir uma aceleração aqui no eixo dos x. Como é que a gente determina essa aceleração? Então aqui, ó, simplesmente eu vou traçar um referencial onde o eixo x é paralelo ao plano inclinado e o eixo y é perpendicular ao plano inclinado. Ora, e aqui eu vou ter naturalmente aqui as minhas forças que são aplicadas no bloco. Olha aqui, a terra aplica uma força no bloco, que é essa força peso, e o plano inclinado aplica uma força normal ao plano, que é igual eu coloquei aqui, ó, tá certo? Ora, então veja bem, esse ângulo aqui, ó, é 10 graus, né? Se o ângulo do plano inclinado for 10, esse ângulo aqui também é 10. Aqui, esse eixo Y aqui, ó, eu vou ter o quê? Se o plano está descendo aqui, em relação ao eixo Y, ele não vai ter movimento, só vai se movimentar em relação ao eixo X. Então, a somatória das forças aqui no eixo Y é igual a zero. Quais as forças que tem no eixo Y? Tem a normal e tem essa componente do peso aqui, ó, que vale o quê? Peso cosseno de θ. Então tá aqui. Peso cosseno de θ é igual a normal. Esse é o valor da normal, então, nesse caso. E a outra componente aqui, ó, que é essa, né? Que é a mesma coisa de P seno de θ, é igual à força resultante aqui no eixo X. Então, é igual a massa vezes AX. Então, aqui, peso é mg, B seno de θ é igual a mAx. Então, o AX é igual a G seno de θ. Esse é um valor muito conhecido pela gente, né? Um plano inclinado em repouso e um bloco descendo sem atrito sobre esse plano inclinado, ele vai adquirir uma aceleração que vale G vezes seno de θ, né? Se esse ângulo aqui for 20, ó, à medida que o ângulo aumenta, essa aceleração também aumenta, olha aqui, ó, né? Por quê? Porque se aumentar o ângulo, aumenta o valor de seno de θ. Agora, o que a gente está querendo, então, o nosso problema é outra coisa. A gente está querendo o seguinte, eu deixo aqui o bloco em repouso sobre o plano inclinado e se esse plano inclinado adquirir uma certa aceleração A, esse bloco vai ficar aqui em repouso no plano inclinado. E ele quer saber exatamente se isso for verdade, então qual que é o valor da aceleração para isso aqui acontecer. Ora, agora, ao invés de colocar os eixos x e y dessa forma, eu vou colocar agora aqui um eixo x na direção horizontal e um eixo y na direção vertical. Aqui, então, na vertical eu tenho a força peso e fazendo um ângulo aqui de 10 graus com o eixo y eu tenho a normal. Aqui eu vejo, ó, se eu complementar aqui o eixo y aqui, ó, esse ângulo vai ser igual a esse. Então, a normal faz com o eixo y um ângulo de 10 graus. Então, vamos ver aqui agora. Nessas condições, o que eu tenho? Para esse bloco aqui não se movimentar, aqui, nessa direção y, eu tenho o quê? Que as forças têm que ser iguais. E nessa direção x, a força resultante tem que provocar a mesma aceleração aqui, ó, do bloco. Porque se esse... do bloco não, do plano. Se esse bloco tiver a mesma aceleração do plano, então eles vão caminhar junto, né? E esse bloco, então, não vai sair daqui. Ora, então aqui, somatório de força no eixo y igual a zero.
que eu tenho no eixo Y? Olha aqui, a componente dessa normal, que é essa forcinha aqui, né? Que vale o quê? Normal vezes cosseno de 10 graus, tá aqui, ó. Normal vezes cosseno de 10 graus é igual ao peso, que é mg. Tá aí, chamei isso aqui de equação 1. E aqui, nessa direção x, ó, é normal seno de 10 graus é igual ao quê? Massa vezes aceleração na direção x. Tá aqui, ó. Somatório de força no eixo x é m vezes a. Então, a força no eixo x, eu só tem essa força aqui que é a componente da normal. Normal vezes seno de 10 é igual a ma. Chamei isso aqui de equação 2. Vou agora dividir essa equação 2 pela equação 1. Olha aqui. Então, vai ficar n seno de 10 graus dividido por n cosseno de 10 graus é igual a ma dividido por mg. Tá aqui, ó. Corta aqui essas massas, né? A normal aqui vai cortar também. Aí vai ficar o quê? A sobre G é igual ao quê? Aqui, seno de 10 sobre cosseno de 10 dá tangente de 10. Aqui eu vou passar o G para cá. A é igual a G tangente de 10 graus. Fazendo essas contas, ó, G 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o valor da tangente de 10, eu vou encontrar A igual a 1,73 metros por segundo. Ou seja, se esse bloquinho aqui tiver aqui para a direita uma aceleração de 1,73 metros por segundo ao quadrado, esse bloco permanece em repouso nessa posição aqui, ó.